Antes de elevarmos a nossa voz em oração, quero que você respire fundo e permita que o seu coração seja totalmente sensível à presença de Deus neste momento. Muitas vezes nos aproximamos do Senhor apenas para pedir algo, mas hoje eu quero te convidar a se aproximar primeiro para reconhecê-lo, honrá-lo e se lembrar de quem Ele é. A palavra de Deus nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. E a nossa fé se fortalece quando declaramos aquilo que cremos. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Creio que Ele não é apenas um mestre, um profeta ou uma boa figura histórica. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não existe outro acesso ao Pai senão por meio dele. Não são as nossas boas obras, nem a religião, nem a disciplina pessoal que nos aproximam de Deus, mas o sacrifício perfeito de Jesus na cruz. Ele não é apenas mais uma opção, ele é a única porta aberta para a eternidade. Jesus é o pão da vida. Quando o mundo nos deixa vazios, cansados e sem propósito, é Ele quem alimenta a nossa alma. Só Ele pode saciar a fome que nenhuma conquista, riqueza ou reconhecimento humano pode preencher. Ele alimenta o coração faminto por amor, sentido e direção. E assim como o pão fortalece o corpo, sua presença fortalece o nosso espírito. Ele nos sustenta diariamente e nunca falha. Também creio que Jesus é o Príncipe da Paz. Quando a ansiedade toma conta da mente e a confusão parece querer nos engolir, Ele é o descanso no meio da tempestade. A paz que Ele nos dá não depende de circunstâncias perfeitas, mas vem de sua presença perfeita. É uma paz que excede todo entendimento, que guarda nosso coração e nossa mente, mesmo quando tudo ao nosso redor parece ruir. E creio que Jesus é a luz do mundo. Onde há trevas, Ele brilha trazendo verdade, esperança e direção. Quando não sabemos para onde ir, Ele ilumina o nosso caminho. Quando nos sentimos perdidos, Ele é a bússola que nos leva de volta para casa. Sua luz não existe para nos condenar, mas para nos libertar. Se você crê nessas verdades, escreva nos comentários: "Eu creio em Jesus Cristo", e declare essa fé publicamente. Eu também creio que Jesus é o bom pastor. Ele não é um líder distante e frio, mas um pastor amoroso que conhece cada uma de suas ovelhas pelo nome. Ele nos chama com voz mansa e nos conduz por caminhos seguros. Quando estamos fracos, Ele nos carrega nos braços. Quando o perigo se aproxima, Ele nos protege dos lobos. E quando nos afastamos, Ele não nos abandona. Pelo contrário, Ele deixa as 99 para buscar a que se perdeu, até nos encontrar e nos trazer de volta ao seu rebanho. A voz de Jesus não é dura nem opressora, mas cheia de amor e consolo. Ela nos guia com paciência e nos restaura com ternura. Ele é aquele que não apenas nos conduz, mas também se sacrifica por nós. Foi assim durante seu ministério terreno e é assim ainda hoje. Creio que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não apenas curava no passado, mas continua curando e operando milagres hoje. Durante seu tempo na terra, Ele tocou leprosos, abriu os olhos dos cegos, fez paralíticos andarem e até ressuscitou mortos. Sua compaixão e seu poder não mudaram. Ele ainda restaura, ainda liberta, ainda quebra correntes espirituais. O que Ele fez há 2000 anos, Ele pode fazer agora, na sua vida, no seu lar, na sua saúde e na sua família. E tudo isso foi possível porque Ele tomou sobre si o nosso pecado. Jesus morreu na cruz por mim e por você, não apenas para demonstrar amor, mas para pagar o preço que a nossa culpa exigia. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. Mas Ele assumiu essa morte em nosso lugar.
Ele não merecia os cravos, a coroa de espinhos ou as afrontas, mas suportou tudo por amor. Ele se entregou voluntariamente e isso revela a profundidade do amor de Deus por nós. 3 dias depois de ter sido sepultado, ele ressuscitou. A morte não pôde vencê-lo, o inferno não pôde detê-lo e o pecado não pôde maculá-lo. Ao ressuscitar, ele nos deu vitória, esperança e um futuro eterno. Se você recebe essa verdade no seu coração, escreva nos comentários: Jesus é o meu Salvador. E proclame isso com fé. A Bíblia nos relata, em Lucas 24, 1 e 2, que no primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, algumas mulheres foram ao sepulcro, levando os aromas que haviam preparado. Elas iam para ungir um corpo, em luto e com o coração pesado, acreditando que a morte havia vencido. Mas, ao chegarem, encontraram a pedra removida e o túmulo vazio. Confusas e assustadas, viram 2 anjos em vestes resplandecentes que fizeram uma pergunta que ecoa até hoje. Por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Naquele instante, as palavras que Jesus havia dito vieram à memória delas, que seria traído, crucificado e no 3º dia ressuscitaria. E lembrando-se disso, elas creram. Saíram correndo para anunciar a boa notícia aos discípulos. No começo, muitos duvidaram, pois a notícia parecia boa demais para ser verdade. Mas Pedro correu ao sepulcro, viu apenas os lençóis e voltou maravilhado com o que tinha acontecido. Jesus Cristo está vivo, e porque ele vive, tudo muda. Seu nome tem poder e autoridade. É o nome acima de todo nome, diante do qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é Senhor. Filipenses 2, 9, 11. Ele não é apenas o autor da nossa fé, mas também o consumador. Ele não apenas nos chama para começar a jornada, mas caminha conosco até o fim. É o ressuscitado, o Deus vivo, o Todo-Poderoso. E quando invocamos o seu nome com fé e humildade, montanhas se movem, cadeias são quebradas e as trevas batem em retirada. No nome de Jesus, demônios tremem, enfermidades cedem, corações se restauram. É nesse nome que descobrimos a nossa verdadeira identidade e encontramos propósito eterno. Hoje pode ser um novo começo para você, porque Jesus não ficou na sepultura. Ele ainda transforma vidas, cura corações e está pronto para agir também na sua. Se você crê que Jesus vive, escreva nos comentários: Ele está vivo, e declare essa vitória. Agora, vamos nos aproximar dele em oração. Senhor Jesus, obrigado pela obra perfeita e completa que o Senhor realizou na cruz. Nenhum outro poderia ter feito o que o Senhor fez. Ninguém, mas era puro o suficiente, forte o suficiente, amoroso o suficiente para carregar sobre si o peso de todo o pecado. Mas o Senhor fez isso de forma voluntária. O Senhor não morreu apenas pela humanidade de forma geral. Morreu por mim. Tomou o meu lugar, carregou a minha culpa e se tornou a ponte entre um Deus santo e uma alma quebrada como a minha. Lá na cruz, inocente e sem pecado, o Senhor suportou a rejeição, a dor e a vergonha que eram minhas. Como está escrito em Isaías 53, 3, 5, ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado no sofrimento. E como um de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores. E nós o considerávamos aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Senhor, como entender tamanho amor? O Senhor suportou a zombaria, o açoite e a coroa de espinhos, e mesmo assim orou: Pai,
perdoa-lhes. Foi ferido para que eu fosse curado, coroado de espinhos para que eu recebesse a coroa da vida. Por isso, hoje eu me prostro diante de ti, Jesus, quebrantado, mas grato, pois o teu sangue me cobre. O sangue que redime, que cura, que protege, que fala mais alto do que qualquer acusação do inimigo. Esse sangue é a minha cobertura, o meu estandarte, a minha vitória. E assim como está escrito em 1 Coríntios 15, 3, 4, Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras. Essa verdade é a base da minha fé e a fonte da minha esperança. Se essa oração fala ao seu coração, escreva nos comentários: obrigado, Jesus, e adore-o com gratidão. Senhor Jesus, porque o Senhor vive, eu posso enfrentar o amanhã. Porque o Senhor vive, eu não sou mais escravo do medo. Porque o Senhor vive, a minha esperança vai além desta vida. Eu me alegro no teu poder e na verdade de que o mesmo Espírito que ressuscitou o Senhor dentre os mortos habita em mim. Tu não és apenas o Deus da ressurreição, mas também o Deus da restauração. O Senhor reconstrói o que estava quebrado, redime o que foi perdido e sopra vida nas áreas mortas do meu coração, fazendo tudo novo. Toda a glória, honra e louvor pertencem a ti. Somente tu és digno. Por isso, clamo hoje: Jesus, seja o meu socorro nos dias difíceis, seja a luz que guia os meus passos, seja a bandeira de esperança erguida sobre a minha vida. Tu és meu Salvador, mas também meu pastor, meu escudo, minha torre forte, meu defensor. Por ti eu posso declarar, com ousadia, sou mais que vencedor. Por ti, nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Por ti, posso atravessar o fogo e não me queimar, atravessar as águas e não me afogar, pois tu vais comigo e lutas por mim. Hoje eu declaro: não serei intimidado pelo inimigo, não serei dominado pelo medo, não serei esmagado pelo peso deste mundo. Em teu nome, Jesus, derrubo fortalezas, silencio mentiras e resisto a todas as investidas do diabo. Como diz o Salmo 27, uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Eu não deposito minha fé em riquezas, em sistemas ou no reconhecimento humano. Minha confiança está apenas em ti. Tu és minha força na fraqueza, minha paz na tempestade e minha esperança em cada batalha. Que a minha vida seja um sacrifício vivo para ti, Senhor. Que o meu louvor suba como incenso ao teu trono. Recebe toda a adoração, Jesus, Cristo, e que o teu nome seja exaltado para sempre. Se esta oração ressoou em sua alma e acendeu uma chama de esperança em seu coração, convidamos você a dar o próximo passo em sua jornada de fé. Inscreva-se em nosso canal para receber mais mensagens inspiradoras. Curta este vídeo para que ele alcance ainda mais corações sedentos e deixe seu comentário, compartilhando suas percepções, testemunhos ou pedidos de oração. Sua interação fortalece nossa comunidade e nos permite orar uns pelos outros. Não pare por aqui. Explore outros vídeos do canal e aprofunde-se em momentos de oração, reflexão e crescimento espiritual. Cada mensagem é cuidadosamente preparada para ser um farol em seu caminho, uma oportunidade de se conectar mais profundamente com a palavra e a presença de Deus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês, hoje e sempre. Amém.